Existem algumas histórias terríveis de crimes cometidos aqui no Brasil, como os da Daniela Pérez, Miriam Brandão, aquele garotinho Evandro, e tantos outros. Mas existe um crime que ganha destaque. O caso de Marcos Matsunaga, conhecido popularmente como dono da Ioki. Você se lembra dessa história? Bom, se sim, já deve saber por que eu disse que esse caso é um dos mais terríveis de todos. Bom, eu, para quem não me conhece, Bira, vou contar mais detalhes dessa história para vocês. Os dois personagens principais do caso que eu vou contar são Marcos e Elise Matsunaga. A história do casal começou de maneira, digamos, duvidosa. Marcos era um empresário muito rico. E quando conheceu Elise, em 2004, ele ainda era um homem casado. Já ela, oriunda do interior do Paraná, trabalhava como garota de programa quando conheceu Marcos. No começo, os dois se encontravam uma vez ou outra, até que, como eu disse, ele era um homem casado e um importante empresário. Mas depois de um tempo, eles começaram a se ver cada vez mais, até que os encontros se tornaram parte da rotina. Após meses se relacionando, Marcos decidiu que iria tirar Elise da vida que ela levava. Ele deu a ela um lugar para morar e uma boa qualidade de vida, desde que ela não trabalhasse mais como garota de programa. Mesmo à distância, os dois conseguiram manter a relação. Depois de alguns anos vivendo às escondidas, Marcos finalmente resolveu pedir divórcio e assumiu a sua relação extraconjugal com Elise. Pouco tempo depois, exatamente em 2009, os dois se casaram e fizeram uma linda festa para comemorar a união, com todo o luxo que qualquer mulher poderia desejar em seu casamento. Eles moravam em um apartamento enorme em São Paulo. E durante alguns anos, Marcos e Elise viveram como um casal comum, curtindo a vida de casados. Eles viajaram para muitos lugares e Marcos dava para Elise tudo o que uma garota jovem podia querer. Até o que se sabe, eles tiveram uma boa relação por um longo tempo. E até tiveram uma filha. Porém, as coisas começaram a ficar complicadas quando Elise suspeitou que Marcos tinha uma amante. Talvez ela tenha pensado que antes ele era casado e ela tinha se tornado a sua amante. Bom, o mesmo poderia acontecer agora que ela era a esposa de Marcos. Para tentar acabar de vez com as suas suspeitas, Elise decidiu procurar um detetive particular para seguir seu marido e descobrir a verdade. Um dia, Elise, acompanhada de sua filha e da babá da criança, fez uma viagem para o interior do Paraná para visitar alguns familiares. Só que, enquanto ela estava viajando, o detetive acabou ligando para Elise e confirmando o que ela mais temia. Marcos estava tendo um caso. E o detetive tinha tirado fotos e feito vídeos que comprovavam a traição. No mesmo dia da viagem de Elise, dia 17 de maio de 2012, o detetive fotografou Marcos jantando com uma mulher desconhecida em um restaurante de luxo em São Paulo. Depois, ele passou a noite com a amante no Hotel Mercury, de Vila Olímpia, se não me engano.
Ao saber de todos os fatos, Elise adiantou a sua volta a São Paulo para o dia 19 de maio de 2012, dia em que uma grande tragédia aconteceria. Ao retornar a São Paulo, Marcos fez questão de buscar Elise, a filha do casal e a babá no aeroporto. Eles chegaram em casa por volta das 18h30 da tarde. E logo depois, dispensaram a babá. Cerca de 1 hora depois, Marcos desceu no elevador do prédio em que morava para buscar uma pizza. As filmagens feitas pela câmera do elevador foram as últimas imagens de Marcos, ao menos com vida. Quando Marcos voltou para o seu apartamento, Elise resolveu questioná-lo sobre o caso que ele estava tendo. Ela abriu o jogo, disse tudo o que estava entalado em sua garganta, e o casal começou a ter uma discussão séria. Marcos, furioso com a petulância de Elise, deu um tapa no rosto da esposa e a ofendeu com palavras de baixo calão. A discussão foi ficando cada vez mais acalorada. E Marcos citou várias vezes o passado de Elise, como uma forma de mostrar que ele era superior à esposa. Em um momento, chegou a ameaçar se separar e tirar a guarda da filha, afirmando que, se ele quisesse, Elise nunca mais veria a criança. No meio da discussão, Elise percebeu que havia uma arma perto de Marcos. Na verdade, Marcos era um amante de armas e tinha uma vasta coleção em sua casa. Elise, ao se relacionar com Marcos, também passou a ter gosto por armas. E, inclusive, ganhou uma do próprio marido. E, temendo que o marido pudesse fazer alguma coisa, Elise correu para o outro cômodo da casa, onde pegou uma arma para intimidar Marcos. Ao apontar a arma de fogo para o marido, ele continuou a ofendendo. E foi quando Elise disparou um tiro contra a cabeça de Marcos. Nesse momento, Elise tinha se tornado uma assassina. E era questão de tempo até que a família de Marcos sentisse a sua falta e começasse a procurar por ele. Porém, Elise tinha um plano. Ninguém sabe se o crime foi arquitetado bem antes ou se ela decidiu tomar suas decisões no calor do momento. Mas pensando em tentar ocultar o corpo e inventar uma história de que Marcos simplesmente tinha sumido, Elise decidiu se livrar do corpo do falecido marido. Pelo fato dela ter feito um curso de enfermagem, Elise sabia exatamente onde iria cortar o corpo de Marcos para facilitar o transporte. Ela esperou o sangue do cadáver coagular, para então começar a destrinchar o corpo de Marcos. Ela esquartejou o corpo em 6 partes, dividindo membros como cabeça, tórax, braços e pernas. Depois de ter cometido o ato de maneira fria e com requintes de crueldade, ela colocou os pedaços do corpo em malas diferentes, para que ninguém do prédio notasse a movimentação estranha. No dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, Elise saiu de casa, levando 3 malas com o corpo de Marcos. As malas foram jogadas na beira de uma rodovia em Cotia, São Paulo. Alguns dias depois, as malas foram encontradas. Mas apenas no dia 4 de junho, o corpo foi identificado como sendo de Marcos. Elise dizia para seus familiares que Marcos estava vivendo um caso e que, provavelmente, teria fugido com sua amante.
Mas a família do empresário achou toda aquela história muito estranha. Depois que a polícia teve acesso às câmeras de segurança do prédio, do casal, eles já começaram a suspeitar de Elise. Ainda no dia 4 de junho, sua prisão temporária foi decretada. E nem precisou de muita conversa para Elise confessar o crime. Não. Ela alegou ter cometido o assassinato sozinha e disse que a motivação eram as constantes infidelidades e ameaças que sofria. Um fato bizarro que foi revelado pelo legista responsável por analisar o caso foi que, de acordo com o estado dos membros decapitados, ele concluiu que a cabeça e os braços de Marcos foram arrancados enquanto ele ainda respirava. A babá do casal, a mesma que estava presente no dia do crime, disse à polícia que dias antes, Elise tinha comprado uma serra elétrica. Então, existem grandes chances dela ter sim arquitetado o assassinato. Surgiram até suspeitas de que Elise tivesse recebido a ajuda de um homem, mas logo essa hipótese foi descartada. Depois de 7 dias sendo julgada, o júri declarou que Elise era culpada. E ela foi sentenciada a 19 anos e 11 meses de cadeia. Em 2019, sua pena foi reduzida para 16 anos e 3 meses. A filha do casal, desde então, passou a viver como uma parente próxima da mãe. Atualmente, Elise está presa na prisão de Tremembé, a 140 quilômetros de São Paulo. Os crimes estão cada vez mais terríveis, não é? Você não acha que nós estamos vivendo tempos difíceis? Eu acho que sim.